Olá pessoal, vamos a mais uma aula de filosofia da Escola Brocato, Santa Bárbara do Oeste, segunda série do ensino médio, segunda série do ensino médio. Hoje nós vamos falar de filosofia e educação. Vem comigo, vamos aprender um pouco do tema, ampliar os nossos conhecimentos. Muito bem. Para bem começarmos essa aula, nós precisamos entender alguns fatores, né? De como surgiram, uma forma de pensamento. Vamos lá, filosofia e educação. Um projeto comum na formação da emancipação do sujeito. Bom, para início de conversa, a educação antecede a filosofia e a ciência como uma perspectiva cultural. Por que disso, pessoal? Porque o homem tem sempre teve o desejo, ou melhor, a necessidade de se formar em relação a determinados assuntos existentes pelo mundo. Então, a filosofia nas sociedades civilizadas determinou os processos educacionais e contribuiu na formação da imagem de homem e de um mundo. Então, a conexão dessas duas matérias, filosofia e educação, faz com que o homem tenha uma maior perspectiva, né, sobre a sua imagem como ser humano, como homem, e a imagem do mundo como que ele é, as coisas que são determinadas no mundo. Então, nós temos a formação educacional, que nós aprendemos sobre os objetos, sobre as práticas, sobre valores, formações, a própria linguagem, como serão determinados isso para cada local, para cada região. Aprendemos o princípio da forma geográfica, e como que é, relevo, essas coisas para isso que são estudadas em geografia, né? No entanto, a filosofia ela faz com que nós enxergamos o mundo de uma forma mais ampla, não somente com números ou conceitos. Então, a imagem do homem, né? Período antigo, né? No período antigo, a filosofia e a educação, elas caminhavam juntos. Por que elas caminhavam juntos? Porque tinham o entendimento dos grandes filósofos que a educação era que determinava as castas, né? Se vocês lembrarem, quando nós estudamos política, que nós fizemos a divisão da alma de Platão, que era determinado a capacidade de governar ou não a cidade pela capacidade de estudo, pelo grau de instrução que você tinha, então você vai ver isso. Então, faz uma conexão as duas e elas caminham junto, né? Caminham junto. No período moderno, já ampliou a concepção. Então, além da filosofia e educação, então filosofia, ciências, a política e a ética, né? E aqui nesse momento há uma ruptura, né? Pode ver que a educação ela some dali. Há uma ruptura entre filosofia e educação, né? É um período que se entende que os valores filosóficos são maiores. É um período onde a ciência ela começa a ter maior destaque no mundo. Um período ainda onde existem várias transformações políticas no mundo, e um período que se discute muito sobre a ética, né? Sobre o comportamento humano, sobre os valores humanos em sociedade. E nessa etapa contemporânea, nós vamos ver filosofia e educação, elas, embora estejam juntas,
elas caminham em descompasso. Uma não consegue seguir o passo da outra. Então, estão desconexas aí. Elas estão desconectas, então. Ainda, sobre a questão da temática, a estética como primeiro lugar de educação, né? A racionalidade aparece posteriormente como uma instituição do conhecimento. Experiência mítico-estética, né, no mundo, né? E experiência de uma concepção racional de realidade. Múltiplas formas de racionalidade. Então, antigamente se acreditava naquilo que era mítico, né? Aquilo que era folclorioso, né? Aí você parte de uma concepção mítica, né, só daquilo que, vamos dizer assim, que é do senso comum, que é falado, para uma experiência de racionalidade, né? Que aqui nós vamos trazer o senso crítico, né? E o ser humano começa a contestar as coisas, é onde aparecem os porquês de tudo. E a gente encontra, então, uma múltiplas formas de racionalidade, né? Os mestres clássicos do Ocidente, né? Esses são os caras. Pré-Socrático, Sócrates, Platão, Aristóteles, sofista, né? Formação política, cientista e historiador. Projeto de educação. A relação entre filosofia e educação. Primeiramente, se compreende como uma unidade, né? Contemporaneamente como autônomos, mas com certas interligação. Posteriormente, como processos distintos, né? A relação entre filosofia e educação. Primeiro momento, filosofia e educação formam um projeto educacional. O que eles fazem, então? Há uma união, uma junção das duas matérias para que se haja um projeto educacional, para que se trabalhe a formação do cidadão. Vamos ver que na Idade Antiga, quem tinha direito à formação era só a classe da burguesia e o clero. Burguesia e o clero. As demais classes sociais não eram contempladas com essa educação. Aí, com o passar do tempo, com o desenvolvimento, com o princípio da igualdade que se vigorou no Tratado Internacional de Direitos Humanos, se começou a ter uma visão mais ampla, né? Que a educação é para todos, todos devem ter o acesso à educação, né? Para vocês terem ideia, a escrita ela apareceu em determinado momento da história, depois ela desapareceu, né? A escrita era utilizada só pela igreja, pelo clero, né? Depois ela desapareceu e voltou num outro momento no administrativo, na forma política, né? Aí, a partir de então, ela teve uma ascensão para com um todo, para toda a sociedade. Num segundo momento, a filosofia fornece as bases e fundamentos do projeto pedagógico. A educação é consequência de uma concepção filosófica. O que estão dizendo aqui? Que a filosofia ela estrutura a educação trazendo uma base e fundamento, trazendo projetos pedagógicos para que se possa ser aplicado na educação. E tem-se que a educação é consequência de uma concepção filosófica, né? A necessidade de formação, a necessidade de transformação, a necessidade de se aprender algo
segundo essa teoria, é uma forma de pensamento filosófico, né? Os grandes filósofos que sempre valorizaram, então, a educação, a educação. Num terceiro momento, então, a filosofia assume tarefas críticas e reflexivas, relativas às teorias e às ações educacionais. Inseparabilidade entre filosofia e educação. Filosofia grega e medieval. Identificaram filosofia e educação como algo natural. Então, para os gregos, essa junção entre filosofia e educação é algo que era natural, que era considerado como natural. Então, para os gregos, filosofia e educação era algo que deveria ser andado de mão dada sempre, né? Porque a natureza assim os concebeu, para que pudessem andar de mão dadas, de mão dadas. Pessoal, desculpa o barulho. É como se fosse, como se tivesse, o mar estivesse para o peixe, assim como as árvores estivessem para a terra, né? Uma dependência, né? Uma, uma forma, ela coexiste por causa da outra, né? Então, nós vamos ver o modelo socrático, no modelo de Platão, né? No modelo de Socrático, Sócrates, ele usava muita dialética, né? Ele gostava de reunir os jovens na praça para dar uma formação, né, pedagógica, social, em relação ao tema, né? Então, essa era a metodologia de Sócrates. Sócrates ensinava pela dialética. Tanto é que vocês não vão ver, de jeito nenhum, nenhum livro escrito por Sócrates, né? Embora nós tivemos várias coisas, várias formações, várias concepções de pensamento filosófico de Sócrates, vocês vão ver que quem trará essas formas, esses pensamentos, serão seus discípulos, né? Platão, Xenófanes e tantas outras pessoas que divulgaram ou que divagaram o pensamento de Sócrates. Já no pensamento, no modelo de Platão, que é um pouco diferente, Platão faz aquela divisão da teoria das almas em três, né? Então, no primeiro momento, você entra na escola, você começa a estudar, você começa a desenvolver a teoria de estudo, depois você passa por um processo avaliativo. Se dentro desse processo você conseguir se desenvolver, você passa por uma segunda etapa. Se você não conseguir se desenvolver, segundo a teoria de Platão, você deveria trabalhar com aquilo que fosse braçal. Pesca, caça, agricultura, todo trabalho que não exigisse maior desprendimento intelectual era onde a pessoa ia trabalhar. Num segundo momento, ele trabalha a concepção das pessoas, né? E vai trabalhando também, tem uma outra avaliação. Nesse momento, de onde saem os exércitos, né? Que a pessoa forte e tal, onde saem os exércitos. E num terceiro e último momento, que na terceira etapa, aqueles que existirem e conseguirem chegar ao grau superior,
é o que se tornam filósofos. E os filósofos, então, na concepção, nesse modelo de Platão, é o que serão responsáveis pela administração da cidade. Então, segundo o modelo de Platão, quanto maior conhecimento você tem, mais capacidade você tem para administrar uma cidade. Então, ensinar o que não sabe, filosofia pedagógica, dialética de totalidade, conduta, pergunta. Então, eram as formas aí que eram utilizadas nesses modelos aí. Projeto de educação em Platão, a caverna, realidades sensíveis. Né? O livro O Homem das Cavernas, de Platão, eu peguei essa didática dentro do livro do Mundo de Sofia, que é muito legal, né? É onde o homem é trancado, é preso numa caverna, e que essa caverna só tem uma frestinha de luz, né? Então, quando o sol bate nessa luz, ela começa a transmitir diversas imagens, né? Então, ela é chamada de realidades sensíveis aí, né? Onde o homem começa a imaginar as coisas, as formas, né? A metafórica do mito da caverna, né? Que é isso que nós estamos falando. Como que era dentro da caverna, como era o comportamento dentro da caverna e o mundo exterior, né? Qual que é as realidades? Quais são as realidades verdadeiras? Então, para Platão, filosofar é um ato pedagógico, né? Olha lá, quando eu falei do sol, né? No mundo exterior você tem um sol presente, né? Na realidade verdadeiras que se representa o bem. E aí nós temos aqui dentro as formas de governo, a república, né, que seria o governo ideal, o filósofo rei, né? Buscar o essencial, né? Superação do senso comum, deixar de pensar naquilo que é senso comum e procurar se o senso crítico, né? Se formar no senso crítico da coisa. Pessoal, então filosofia e educação é algo que sempre vão andar de mão dada, né? Independente de elas não estarem hoje no mesmo compasso, no mesmo diapasão, é algo que vai andar sempre de mão dada. Por que elas precisam andar de mão dada? Para que haja um bom desenvolvimento, né? É, na didática pedagógica, no processo filosófico, para que nós, como estudantes, né, e professores, possamos entender bem a realidade do mundo, né? Então, é algo que tem que andar conexo, né? Por quê, pessoal? Que embora aprendamos na escola, na sala de aula, embora desenvolvemos aí o processo intelectual na nossa formação pedagógica, há-se necessidade também de sair daquilo que é comum e fazer uma análise crítica, né? Uma análise crítica de sociedade, né? Para que a sociedade se desenvolva, né? Para que o ser humano se desenvolva em sociedade e para que ele venha a, a deixar, né, o, deixar o seu nome na história, né? Bastante em filosofia, hoje em dia a ciência está desenvolvendo muito. Nós tivemos aí na escola, um processo de formação
E nesse processo de formação pedagógica, nós tivemos o desenvolvimento, nesse ano aqui, de uma atividade chamada Jovem Empreendedor. Dentro desse projeto, o Jovem Empreendedor, nós vivenciamos algumas facetas. Que facetas são elas? Nós vimos o STEM, né? Que hoje, no mundo atual, nós estamos desenvolvendo bem as profissões de futuro, ciência, tecnologia, matemática e engenharia e matemática, como queira, são as profissões de futuro, porque o mundo ele tem sofrido diversas transformações e ele tem que se preparar com isso. Então, qual que é a função da filosofia e da sociologia em relação dessa formação pedagógica? Bem, preparar a juventude para que se desenvolva em relação a isso, né? Nós temos que alguns empregos que nós vimos hoje no futuro deixarão de existir. Por quê? A sociedade tem sofrido uma transformação pela ciência e pela tecnologia, que faz com que os empregos do futuro exijam do trabalhador uma formação, uma sensibilidade maior em relação às novas profissões. Não dá para mim ter somente o conhecimento prático, né? Eu tenho que também ter o conhecimento técnico para desenvolver bem as minhas funções. Bom, no projeto pedagógico de Aristóteles, filosofar-se confunde-se como ensinar e aprender, né? Bom, elaboração de uma ciência da ação, né? Então ele traz alguns verbos aqui, né? A ciência da ação é escolher bem, deliberar, agir, investigar. O que esse filósofo fala? Nós temos que escolher, né? Sobre aquilo que nós vamos trabalhar, que nós vamos desenvolver dentro do estudo pedagógico, dentro do processo de formação do ser humano. A partir do momento que você tem uma escolha, você delibera sobre essa escolha. A partir do momento que você delibera, você vai colocar uma ação, né, que é o agir. E no final você investiga, né, você faz uma pesquisa investigativa para ver se aquele projeto que você está trabalhando, ele deu certo. Então, é essa a visão do filósofo, né? Então, para ele, o caráter público da educação, ele tinha que se dar nas polis, ou seja, nas cidades. Então, quando nós olhamos alguns modelos hoje, nós vemos isso, né? Toda cidade tem uma quantidade gigante de escola, né, que é provida pelo Estado, né, com a função de prover a educação a criança, adolescentes e adultos. A educação no Estado tem uma importância tão grande que ela não é tratada de qualquer jeito, né? Então, nós temos o EJA, né, que é a Escola de Formação de Jovens e Adultos, que visa a tirar esse atraso educacional que muitas pessoas tiveram no passado, ou por escolha, ou por estar vivendo em uma sociedade onde o trabalho era mais importante que o estudo. Então, nós tivemos a inversão social hoje. Eu estava, esse final de semana, conversando com a prima minha, e ela disse assim, eu estava trabalhando na empresa tal, mas lá precisa do 3º grau, do 2º grau completo, né? E aí eles mandaram eu estudar, eu não quis não. Então ela saiu
deixou o trabalho porque não quis voltar para a escola. Então, é uma realidade que está presente. Então, é uma coisa que não tem como fugir, né? De interagir entre esses dois campos filosóficos e educacional, né? Escolher, deliberar, agir e investigar. Esses quatro princípios aqui quatro verbos que nós trouxemos aqui, ele também se aplicam na nossa vida cotidiana. Ele também se aplica na nossa vida cotidiana. Por quê? Para vocês que estão no segundo ano do ensino médio, vocês devem estar pensando aí já no terceiro ano, finalizar o ano que vem. E quais escolhas que eu farei em relação à minha profissão? Então, você já começa, embora já esteja desenvolvendo algumas atividades laborativas por aí, você começa a escolher o que você pretende para seu futuro. Depois da escolha feita, qual que é o próximo passo? Eu tenho que deliberar. Como eu vou deliberar? Para me deliberar, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer um curso de filosofia. O que eu preciso? Né? Qual que é a formação anterior que eu tenho para ter esse curso? Qual é o tipo de vestibular que eu preciso fazer? O que eu preciso estudar? Então, você começa a deliberar. Então, aí, para chegar até o curso, você entra com a ação. Você vai, faz o vestibular, pratica sua prova, e no final você vai ver se aquela ação toda sua deu certo. Então, a investigação se deu certo. Eu fiz essa analogia, embora ela me pareça distante, mas não é, para você entender que aqui o processo de investigação seu é o gabarito da prova. Mas se você fizer qualquer outra formação, um engenheiro, e depois começar a escolher uma forma, um projeto que você vai montar, você começa a deliberar, quando você vai agir para que aquilo se materialize, depois você vai ter que fazer uma investigação na sociedade, na comunidade, se aquele projeto foi bem visto, se a estética dele agradou as pessoas, né, se o seu trabalho. Então, para tudo na vida nós precisamos disso. E na escola também é assim que funciona, né? O professor prepara a aula, ele escolhe o tema, vai falar sobre o tema, né? Pratica as ações necessárias do tema, depois ele vai investigar. Essa investigação pode ser realizada dialeticamente, perguntando para os alunos o que eles acharam, se tem alguma coisa a acrescentar, se tem alguma a coisa a permanecer, ou você pode investigar se o conhecimento foi contemplado através de uma realização de uma prova, por exemplo. Entendeu? Só para trazer essas analogias para que vocês possam compreender bem a temática. A educação e os sistemas filosóficos, né? O início da Idade Moderna. Né? No início da Idade Moderna tem uma ruptura, né? Então, filosofia começa a andar de mão dada com a ciência e política, né? Por conta das sociedades capitalistas, né? Então, e sobretudo há um abandono da dimensão filosófica, pedagógica do ato de filosofar, né? Então, portanto, uma autonomia pedagógica aí. As teorias e práticas pedagógicas da modernidade ainda efetivam-se a partir de concepções filosóficas. Que é o papel da filosofia, qual que é? Justificar, né? Ter uma postura reflexiva, trabalhar o centro crítico, né?
E tem que ter alguns pressupostos, né? Processo cognitivo, racionalidade e instrumentalidade, tem que sempre andar juntos, né? Tem que ser princípio ético, epistemológicos e trabalhar os esclarecimentos das questões que são enfrentadas no dia a dia. A filosofia e a educação são, por natureza, projetos transversais, né? No sentido ético, político e epistemológico, né? As armadilhas da disciplinização da filosofia e a reflexão filosófica transcendente transcende a disciplina. Filosofia moderna. Então, a filosofia moderna, nós tivemos três grandes filósofos que enfrentaram isso: Descartes, Rousseau e Kant, né? E para Descartes, o conhecimento precisa de bases sólidas, né? E reduzir o tempo da infância. Para Rousseau, denuncia o artificialismo da vida social, né? Ou seja, ele protege a infância e o saber como ato de liberdade. Aqui a pessoa escolhe ou não, né? Sujeito do conhecimento. Kant destaca a importância da educação para a vida de cada ser humano. O sujeito do conhecimento é uma preocupação dos filósofos e dos educadores. Noção de subjetividade. Então, ela vai trazer o conceito de pessoa e a consciência moral, né? Aí nós temos a educação no centro, né? A educação, né, é a visão do homem, da sociedade e do mundo, né? Quando você está na escola fazendo essa formação, você entra na escola, você desenvolve na escola para ter essa visão do homem, da sociedade e do mundo, né? Qual que é a concepção? Né? De onde surgiu? Por que, que nós, brasileiros, falamos a língua portuguesa? Então a gente começa a ter dentro da educação essa formação que nos dará essa visão, né? De nós como homem, da sociedade como ela é e a visão do mundo. Às vezes a pessoa pergunta por que, que nós temos que estudar história e falar de tantos outros países que não moramos? Por causa disso, para que a gente tenha uma visão do mundo também, não só uma visão regional, mas uma visão global, né, sobre o que acontece não somente na nossa sociedade, mas sobre aquilo que acontece também pelo mundo. Na educação, filosofia e contemporaneidade. No tempo comum, nós temos cientificismo, né? Que começa com Newton e Darwin, né? Então, a morte do sujeito. Marx, Freud e Nietzsche critica a razão única e absoluta, né? E trabalha na concepção da linguagem, desde a formação econômica, social e política, a superação da metafísica. E para esses filósofos não existe uma teoria única, né? Teoria não pode ser única, né? Para Marx, Freud e Nietzsche. Então, segundo a concepção desses filósofos, existe diversas teorias. Então, aqui nós, Newton e Darwin trabalham com o fator científico da coisa e já Marx, Freud e Nietzsche trabalham o sujeito, a concepção do sujeito. A crítica à razão única e absoluta, né? O ser não é único, não é absoluto. Ele acaba se desenvolvendo de acordo com a sociedade que participa, né? A sua forma de falar, né?
os fatores políticos, sociais e econômicos, né? E há uma superação aquilo da metafísica. Não existe nada que é absoluto para esses três filósofos. Filosofia da educação, elo entre filosofia e educação. Classificação, metafísica, humanista, analítica. Fenomenológica. Dialética marxista, traz uma crítica a esse modelo. Então, o papel da filosofia da educação, o que é? Orientar, legitimar teorias e práticas educacionais. Então, a filosofia aparece agora, específicas, fragmentadas, né? A filosofia da educação enfrenta os novos desafios, né? Fazer com que o aluno, né, tenha uma noção de autonomia, uma noção de liberdade e coisificação do homem. Esse processo de coisificação aí é de transformação, de transformar o homem em coisas, né? A gente tem que tomar cuidado, né, com esse processo de coisificação, de tornar o homem só em produto, né? O homem é muito mais que uma coisa, que um produto. Bom, então, o objetivo, né, é a superação dos sistemas metafísicos, né, adoção de programas, né, de caráter crítico, psico-ontológico, epistemológico, lógico-linguístico, sociopolítico, filosofia da educação como disciplina comum. Então, é esse o objetivo da filosofia da educação, né? Ele tem esse caráter de trazer uma transformação maior, de caráter maior ao ser humano, né? Ao ser humano. Tirando, dando condições, dando condições ao homem de se transformar, né, em sociedade, né? Muito bem, nós ficamos por aqui nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Depois podem chamar o professor de vocês e fazerem as suas indagações, que nós estaremos à disposição, né, para todos vocês. Espero que esse dia seja excelente para cada um de vocês e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.